oitavos anos. Uma boa tarde para todos nós. É com muita alegria que eu quero trabalhar com vocês. Eu não quero somente eu estar falando, igual eu estou gravando esse áudio, para poder explicar para vocês, para poder comunicar com vocês, mas eu gostaria que vocês também se expressassem, tá? Da mesma forma que eu gravo um áudio, vocês também poderão fazer isso, mas tenha bondade de se manifestar, tá bom? Hoje, especialmente, eu quero parabenizar os alunos que empenharam para estar realizando as 12 atividades dos 3 primeiros PETs, as atividades complementares, as atividades do livro. Para mim é uma alegria muito grande em receber as atividades de vocês. Então, o aluno que fez isso está de parabéns, tá? Palmas para vocês. Agora, o aluno que ainda não realizou nenhuma atividade ou realizou parcialmente, eu convido a você para estar fazendo isso da melhor forma possível e o mais rápido, porque é muito importante a sua participação. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo e fazer tudo que for pedido, tá bom? Vamos agora pedir ao nosso maravilhoso Deus que nos conceda uma tarde abençoada, que Ele possa estar colorindo as nossas vidas com muita saúde, com muita paz, muito amor, muita alegria, muita sabedoria, vida longa, e que Ele possa estar afastando de nossas vidas, da vida da nossa família, esse maldito vírus, que Ele esteja repreendendo esse vírus em toda a humanidade. Amém? Bom, meus queridos, hoje a gente vai estar começando o quarto PET, né? A nossa primeira semana está aí a partir da página 86. Na página 87, nos traz o conteúdo Arte Colonial Brasileira. Particularmente, eu sou apaixonada com essa arte colonial brasileira. Eu conheço pouco, quero conhecer muito mais e espero que Deus, né, conceda a minha oportunidade de estar conhecendo, porque eu acho incrível. E eu sei que alguns de vocês já conhecem um pouco dela, né, que muitos aí foram com João Paulo no ano passado para Ouro Preto e Diamantina, não foi isso? Bom, então vamos falar sobre a arte colonial brasileira. Então, enquanto que o Renascimento estava em alta na Europa, com a arte voltada para os ideais clássicos, o Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses nesse contexto. Ou seja, o Renascimento, para quem não sabe, né, foi um movimento artístico literário que iniciou na Europa, né? E esse renascimento tinha como ideal a busca, né, da arte clássica da antiga Grécia e Roma, né? Então eles começaram, né, com esse ideal de estar retornando à arte clássica da cultura greco-romana. Mas com o passar do tempo, os seus ideais foram muito além dessa arte clássica. E para isso eles tiveram que estudar muito, eles tinham que entender de tudo que eles iam representar, né? E eles tinham como ideal a valorização do homem e da natureza, porque até então Deus era o centro do universo e eles queriam mostrar, né, também a capacidade do homem e da natureza. E enquanto isso, o Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses, ou seja, nós sabemos, nós conhecemos o início da nossa história, sabemos que essas terras que hoje é chamada Brasil já era habitada, né, por milhares de índios e com a chegada dos portugueses, dos europeus, infelizmente, a vida deles, de muitos deles, né,
foi dizimada. Então, muitas tribos e a parte de tribos, né, foram sacrificadas por causa dessa colonização. Então, nesse período, a arte, ou seja, né, todo o fazer artístico foi chamada de arte colonial brasileira. Na história da arte, nesse período, que se estende aproximadamente do ano de 1500 a 1822, ficou então conhecida como a arte colonial brasileira. A arte colonial brasileira se expressou especialmente pela escultura, desenho, pintura e arquitetura que era utilizado sobretudo na construção e na ornamentação de igrejas, conventos e mosteiros. Por meio de desenhos, pinturas desse período é possível conhecer o cotidiano do país que estava sendo transformado. A Igreja Católica, que foi um grande financiadora da arte na Europa, também investiu no Brasil, trazendo para cá os jesuítas responsáveis pela construção de grandiosas igrejas repletas de ouros, esculturas e santos. Na arquitetura, é possível destacar as primeiras construções logo após a chegada dos portugueses no Brasil. Eram casas bastante simples, feitas de madeira ou taipa, né? Para quem não sabe, taipa é aquela casa feita, aquela construção utilizada varas com enchimento de argila, barro, né? E coberta de palha. Com o passar do tempo, começam a aparecer as capelas, é, totalmente já com um outro estilo de arquitetura, tá? Então, o início da arquitetura religiosa no Brasil se desenvolveu de forma sóbria e surgiu o estilo maneirista, caracterizado pelas fachadas geométricas, janelas simples e com decoração quase inexistente. O estilo barroco pode ser identificado no Brasil a partir do século XVII. Para quem não sabe o que é o estilo barroco, é uma arte, né, um movimento artístico, literário, que iniciou na Itália, mais ou menos no final do século XVI, mas ele só chega no nosso país um século depois, estendendo-se ou seja, um século posterior, né? Especialmente na arquitetura religiosa. Apesar desse estilo começar a ser difundido no Brasil, ainda com traços do barroco europeu, aos poucos foi ganhando características singulares, características de acordo com cada região do nosso país, né? O interior dessas igrejas se destaca sobretudo pelo requinte com decoração baseada em anjos, pássaros, cachos de uvas e flores tropicais, além de esculturas em pedra-sabão ou madeira. Ou seja, uma coisa que eu quero falar para vocês, quando nós citamos lá o Renascimento tinha esse ideal de valorizar o homem e a natureza, e com isso a Igreja Católica foi perdendo fiéis. E o Barroco, ele é contra os ideais renascentistas. Então, o Barroco, ele veio justamente para estar recuperando esses fiéis de volta para as igrejas, né? Onde que já estava uma certa decadência as igrejas católicas, certo? Então, destacam-se nesse período os artistas portugueses Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito. A escultura desse período também está intimamente ligada à igreja religiosa e serviu para facilitar a doutrina católica, além da decoração de igrejas. Na escultura se evidencia especialmente a dramaticidade e a teatralidade das expressões, o movimento e a exuberância das formas. Aleijadinho e Mestre Ataíde, na região de Minas Gerais, são os nomes que mais destacaram, né, nesse cenário. A escultura do período colonial
se sobressai pelo estilo próprio, que eliminou qualquer proximidade com a escultura barroca europeia. As obras eram feitas em pedra-sabão e em madeiras, eram pintadas em cores fortes e comumente douradas. Além disso, eram ornamentadas, né, com coroas de ouro e prata, olhos de vidro, dentes de marfim, vestimentos de tecidos e cabelos reais. A pintura também é de cunho religioso. Suas principais características cromáticas eram vermelho, azul, dourado e o branco, e eram realizadas geralmente com tinta a óleo ou têmpera sobre madeira ou tela. A perspectiva também era bastante usada na pintura e no teto das igrejas. Quando a gente fala das cores nesse período barroco, eram cores bastante ricas, né? Porém eram cores sem brilho, tá? Justamente devido à presença do dourado, a presença do ouro aí, então as outras tinham que ser mais opacas, né? Para poder valorizar mais o dourado. Nesse período do Barroco, quem foi a Diamantina, né, lembra da Chica da Silva, né, de toda a história da Chica da Silva, foi justamente no período, né, onde que o ouro era muito fácil de ser encontrado em nossa região. Bom, Aleijadinho, vamos falar um pouquinho sobre Aleijadinho, tá? Quem quiser, eu gostaria que vocês pesquisassem mais. Tem até um filme muito interessante, se a gente estivesse no presencial, a gente ia estar estudando, porque tudo isso tem no livro de vocês. A gente ia assistir o filme, mas isso não impede que vocês assistam, é só baixar aí na internet que vocês vão poder assistir à vontade. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre Antônio Francisco Lisboa. Ele é conhecido, né, nos dias de hoje como Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, ele nasceu na antiga Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, né? Não se sabe muita coisa sobre a vida dele, justamente porque nasceu num lar simples, né? Ele era filho de uma escrava, que só se sabe o primeiro nome, que é Isabel, e o seu pai era um escultor chamado Manuel Francisco Lisboa, certo? Ele era um mestre de obras e escultor português chamado Manuel Francisco Lisboa. Foi por meio da profissão do pai que Aleijadinho, ainda na infância, iniciou sua vida artística. Conta-se a história que aos 13, 14 anos de idade, ele desenvolve, né, para o pátio do Palácio do Governo, um chafariz. Para quem não sabe o que é chafariz, aqui nós não temos, mas vocês poderão pesquisar na internet e vão encontrar, né? Era muito comum naquela época, nos jardins das casas, das grandes casas, né? Os chafariz, eles geralmente tinham formas de animais e tal, aquelas fontes onde que ficava o tempo todo jorrando água, e também com o passar do tempo, os chafariz, né, eram espalhados pela cidade, onde que as pessoas que não tinham água em suas casas para estar pegando com seus baldes, tá? Mas eu gostaria que vocês pesquisassem aí os chafariz no período colonial do nosso país ou na arte barroca do nosso país, certo? Então, a partir desse trabalho de Aleijadinho, conta a história que ele foi sendo, né, conhecido na sociedade e assim as pessoas gostaram do trabalho dele, cada vez mais ele passou a ser procurado para poder estar desenvolvendo algum trabalho. E por meio dessa profissão do pai, né, que ele também aprendeu tanto a esculpir, a entalhar com seu pai e o seu tio Antônio Francisco Pombal, que era um grande entalhador na cidade de Vila Rica. Também contribuiu muito, né, com esse aprendizado de Aleijadinho.
No século XVIII, as construções religiosas ganhavam destaque em Minas Gerais. Graças ao ouro, né, as construções ficaram cada vez mais majestosas, ou seja, né, nós temos aí lindas igrejas católicas nessas cidades históricas, onde que a gente pode estar vendo, né, o trabalho do escultor e projetista Antônio Francisco Lisboa. Então, nós sabemos que ele foi um grande escultor, entalhador e arquiteto, certo? Então, ele fazia projetos arquitetônicos para ser construído nessas cidades que hoje são históricas. Em função dos artistas daquela época não assinarem seus trabalhos, alguns trabalhos, né, não são identificados como obras de Aleijadinho, mas Aleijadinho deixou muitas obras para todos nós mineiros e a gente pode ver esse estilo dele, né, que era um estilo bastante singular, é, em muitas de suas obras e que deixadas nas cidades históricas de Minas Gerais. Sua obra misturava diversos estilos barrocos, além de concentrar um estilo bastante singular, é possível salientar algumas características do estilo de Aleijadinho, como expressividade acentuada, queixo dividido, nariz proeminente, olhos amendoados e pupilas planas, boca entreaberta, braços curtos, entre outros. Então, essas são as principais características das obras de Aleijadinho. Como material de sua obra de arte, utilizou principalmente a pedra-sabão e a madeira, enquanto que o barroco europeu utilizava mármore de Carrara, né, ele utilizou a pedra-sabão, justamente que era um material de fácil acesso na nossa região. Então, ele foi bastante sábio de estar substituindo aquilo que dificultava muito, né, chegar até nós. Uma de suas obras mais significativas são os 12 profetas entalhadas em pedra-sabão, que concentra-se no terraço do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. Outra obra-prima de sua autoria é a Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência, que foi concluída em 1794, levando mais de 20 anos para ficar pronta. Infelizmente, a partir dos 40 anos de idade, o Antônio Francisco Lisboa, ele é atingido por uma doença degenerativa, embora não se saiba com certeza o nome dessa doença que o debilitou, né? Só sabemos que ele ficou com o corpo bastante danificado, mesmo sofrendo com as limitações, ele ainda fez muitas obras. Esses dois apóstolos, mesmo segundo a história, ele já estava, né, muito sofrido, né, com essa doença. E mesmo assim, ele terminou o seu trabalho e a sua arte, a gente pode estar vendo a sua genialidade e assim, o barroco mineiro, né? Ele foi consagrado, sim, um dos grandes artistas desse período. Infelizmente, ele ficou muito doente na cidade de Ouro Preto e morreu pobre no dia 18 de novembro de 1814. Mas o que nós sabemos é que ele foi um grande artista, tá? Nós podemos ver aí os detalhes de suas obras, né? É coisa de pessoas de grande capacidade, tá? E Aleijadinho, ele trabalhou juntamente com o senhor Ataíde, né? O mestre Ataíde, que a gente vai estar falando um pouco sobre ele agora. Então, o mestre Ataíde, que trabalhou, que foi contemporâneo a Aleijadinho,
né? É um dos maiores artistas do período colonial. Ele nasceu em 18 de outubro de 1762. Se ele nasceu em 18 de outubro de 1762, hoje nós estamos no ano 2020, qual a idade dele, que ele teria hoje? Na cidade mariana de Minas Gerais, Manuel da Costa Taide produziu inúmeras obras que se espalhou por seu estado, ou seja, ele fez, né, grandes pinturas nos tetos e nos interiores das igrejas, que vocês poderão ver aí na figura 4 e 5, tá? São coisas belíssimas, e ele sempre trabalhava parceiro, né, com Aleijadinho. Aleijadinho na arquitetura, nos entalhes, nas esculturas, e ele nas pinturas. Mas, segundo a história, que ele não era só pintor, ele também fazia outras arte, né? Outras linguagens de arte ele conseguia estar fazendo. E ele gostava das cores vivas e puras, especialmente dos tons de vermelho, azul, branco, amarelo, sépia e marrom. Os personagens que criavam, por vezes, apresentam características mestiças, né? Segundo que a história, que ele utilizava a própria família como modelo em suas obras, né? A mulher dele para estar representando a Nossa Senhora, os filhos e tal. Ou seja, né? Ele estava sempre utilizando é, as pessoas presentes na sua família para estar desenvolvendo as suas pinturas. E assim ele deixou grandes obras, como a pintura do teto da Igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto, né, que foi feita por Aleijadinho, juntamente com os pintores Bernardo Pires da Silva, Antônio Martins da Silveira e João Batista de Figueiredo, formaram a Escola de Mariana, tá? Então, ele esteve, né, participando aí dessa formação da Escola de Mariana. Suas primeiras obras data de 1781, quando encarna a encarna e doura, né? As estátuas de Aleijadinho, as esculturas de Aleijadinho para o Santuário Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas do Campo. Destacam-se, entretanto, as pinturas na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, criadas em 1801 e 1812. Também as do forro da Capela Mor da Igreja Matriz de Santo Antônio da cidade de Santa Bárbara. E ele deixou inúmeras obras de arte para gente, que vocês devem estar pesquisando mais sobre esse grande artista, né, para vocês conhecerem mais e mais do seu trabalho, certo? Segunda história é que, inutilmente, com o atestado em mãos, né, que ele recebeu o atestado que ele era, sim, um grande professor, né, de arte e arquitetura e pintura. Ele dirigiu-se até Dom João VI, né, com o propósito de criar uma escola em Mariana, mas isso, infelizmente, foi inútil. Destacando-se como um dos principais nomes do barroco mineiro no século XIX e da história da arte brasileira. Suas obras são até hoje reconhecidas internacionalmente, sendo objeto de estudo de vários eruditas estrangeiros. Mestra Taide morreu em 2 de fevereiro de 1830, sendo sepultado no dia seguinte na igreja da Irmandade de São Francisco de Assis, em Mariana, Minas Gerais. Bom, meus queridos, nós temos aí uma atividade na página 90 que vocês irão ler e responder corretamente. Número 1, comente com suas palavras como era a arte colonial no Brasil. 2,
com relação à religiosidade da Igreja Católica, com a parte do período colonial, explique com suas palavras. Então, qual era a relação da religiosidade da Igreja Católica com a arte no período colonial? Então, vocês irão estar respondendo aí, certo, meus queridos? Na página 91, nós temos mais duas questões, que são as questões mais complexas, né, da atividade. Página 92, temos mais três questões. Eu acho que não tem necessidade de ler para vocês, porque o áudio está ficando muito extenso, senão vocês não vão nem ouvir. E eu não estou gravando para as paredes da minha casa ouvirem, mas eu estou gravando para vocês ouvirem, tá bom? Então, eu desejo que todos vocês façam sempre o melhor, tudo de bom para vocês, que Deus esteja sempre conosco e qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Beijos!